apaixonada. Estou apaixonada mesmo. Dentro das áreas da saúde, o enfermeiro ele é o único profissional que tem dentro das suas características a formação generalista, e a gente tem toda uma formação gerencial, administrativa, a gente é preparado para isso, né? Então, assim, quem sabe não é essa segunda graduação? O único, o médico, ele não é preparado para isso, o nutricionista, né? O fisioterapeuta. E nós somos preparados para isso, para essa parte gerencial, dentro da nossa formação. Ela é uma formação generalista e a gente pode trabalhar onde a gente quiser, né? Onde a gente sentir vontade e desenvolver mais habilidades. Isso é o que é o bom de ser enfermeiro. Então, o povo aqui de casa ainda fala assim, o que você vai começar a estudar? Porque eu não paro, né? Eu fico inventando um trem atrás do outro. Aí um dia eu falei assim, não, agora eu vou ficar mais tranquila, vou parar, tal. Aí meu esposo ainda falou assim para mim, eu duvido. Quem sabe, né? Com certeza. Eu estou amando. Assim, Carol, a gente não para de estudar nunca, né? Eu mesmo agora fiz uma habilitação de janeiro para cá, já fiz uma habilitação em laser terapia, já fiz uma habilitação em ozônio, que é tudo umas coisas, novidades que está chegando, e esse final de semana já fui para Brasília estudar uma habilitação em podiatria clínica. Então, hoje eu estou habilitada em trabalhar com o pé diabético, cuidar daquele idoso que fazer aquele corte da unha, avaliar a pisada dele para saber pontos de pressão. Então, eu estou o tempo todo estudando também. Lu, depois, assim, eu vou fazer uma consulta estética. Vamos! Cuidar das ruguinhas. Vamos lá também. Podemos começar, Carol, com os meninos? Oi, Amanda, obrigada. Vocês que são maravilhosos, viu? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite para vocês, né? Nossos convidados aqui já chegaram, trouxe para vocês aí, fiz um convite e eles prontamente aceitaram. O Fabrício e o Diego estão junto comigo agora, no 9º período de enfermagem, e eles têm, assim, um recado tão bacana para passar para vocês, tá? Em relação a essa contribuição social que a gente tem em relação aos resíduos. Eu acredito que só vem complementar a palestra anterior do Lucas, né? Acho que casou certinho, eu acredito. Foi muito bom, né, Carol? Então, assim, os meninos vão se apresentar, não vou apresentar eles não, que eu falo demais, então eu vou deixar a palavra com eles agora, tá bom? E aí eles se apresentam para vocês. Daqui uns dias vocês também vão estar ministrando palestras, assim como eles desenvolveram essa habilidade. Eu falei assim, apresentaram um trabalho para mim, eu falei, Diego e Fabrício, vocês vão apresentar para mim na semana acadêmica, né? Mas na frente também serão vocês apresentando aqui também, né? Para nós, né, Carol, trazer o conhecimento de vocês para a gente também, que é muito importante, tá bom? Fabrício, Diego, sejam muito bem-vindos à Faculdade. Fala aqui em nome da Carol, que é coordenadora, a professora Carolina é nossa coordenadora do curso, eu estou aqui falando o nome dela. Sejam muito bem-vindos, e aí a palestra é de vocês agora, a palavra é com vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Eu me chamo Diego Faria, né? Eu sou acadêmico de enfermagem do 9º período da Faculdade Estácio de Sá. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante, né? Eu, juntamente com o meu parceiro, que é o Fabrício Augusto. De antemão, já gostaria de agradecer o convite, né, que foi externado a nós pela nossa ilustríssima professora, né, que com esse carisma tão grande não tem como falar não para ela. Ela pede com esse sorriso todo bonito aí, a gente fala, tá bom, professora, com o maior prazer. Eu tenho formação técnica de enfermagem, já estou na área tem 4 anos, eu trabalho na área de UTI, né, UTI em neonatologia, gosto muito, sou muito apaixonado por essa área, já passei por outras áreas também, mas eu me encontrei na NEL. Vou deixar o Fabrício se apresentar agora também, passo a palavra para ele. Bom, boa noite a todos. Para mim também é um prazer, né, estar participando dessa semana de enfermagem. Muito obrigado, professora, pelo convite, né, para estarmos aqui falando de algo tão importante, né, que é esse gerenciamento aí dos resíduos hospitalares.
Eu me chamo Fabrício, eu também sou acadêmico do 9º período de enfermagem, já trabalho também na área, sou técnico de enfermagem há 6 anos e gosto muito de trabalhar com urgência, emergência e análises clínicas, né? Então, estamos aí para somar hoje nesse nosso encontro. Certo, então. Vou aguardar a sua apresentação do slide para a gente dar início. Eu gostaria de fazer uma ressalva também, né, para o nosso público, que ao final dessa palestra vai ser realizado um quiz com 10 perguntas, e esse quiz ele tem 2 objetivos. O primeiro é responder as perguntas em menor tempo, e o segundo é que responda essas perguntas de forma correta. E aí vai ter as classificações, o primeiro, segundo e terceiro lugar, e nós vamos estar sorteando prêmios. Eu vou clicar aqui. Ah, tá. É porque eu não estava vendo o slide. Então, pessoal, boa noite, né? Nós somos acadêmicos de enfermagem do 9º período da Faculdade de Estácio de Sá. Eu sou um pouco, digamos assim, que criativo. Eu criei essa capa para nós para trazer, né, uma ressalva e um olhar diferenciado, que todo mundo contribui de uma forma direta ou indireta para essa formação de resíduos, né? Seja ele hospitalar, seja ele residencial, e independente de classe social, de status financeiros, né? Todo ser humano ele tem por mal em gerar resíduos. E cabe nós, né, gestores e promotores da saúde, principalmente nós enfermeiros, formandos, né, e atuantes na área, em gerenciar, em dar um melhor lugar, um melhor descarte para esse lixo. Eu também trouxe uma frase para iniciar esse nosso trabalho, que diz assim: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Então, jamais devemos nos adaptar, né, o que é errado. Devemos ser criativos e contornar isso. Pode passar. Etimologicamente falando, a palavra biológica, ela tem uma história, né? Esse símbolo é um símbolo que ele vai ser notado por todos nós, acadêmicos de enfermagem, enfermeiros já atuantes na área. Ele foi criado no ano de 1966 por um engenheiro químico, o nome dele era Charles, e foi pedido para que ele criasse um símbolo que não se alterasse com a embalagem, mas que esse símbolo representasse um risco nocivo à saúde, um risco biológico. E desde então ele criou este símbolo. Ele procurou também colocar esse símbolo em uma forma geométrica, que é o triângulo. Essa forma geométrica ela representa a atenção e também na cor amarela. Então, a etimologia da palavra risco biológico, ela se divide em duas. No caso, o bio mais lógico. O bio significa vida, e o lógico é de acordo com as regras. Então, etimologicamente falando, é manter a vida de acordo com as regras. São considerados alguns riscos biológicos, como os vírus, as bactérias, os fungos, protozoários, bacilos, entre outros. E esse risco biológico, ele está diretamente relacionado ao ambiente que nós estamos inseridos, como exemplo no âmbito hospitalar. E como que esse ambiente vai se relacionar com essas doenças? Às vezes você vai encontrar o paciente, né, que eles são classificados em algumas categorias, como as precauções de contato, a precaução padrão, a precaução de aerossóis e a precaução de gotículas. Essas precauções, elas devem ser respeitadas. Para cada tipo de precaução, existe um tipo de EPI utilizado e cabe a nós, enfermeiros, né, promotores da saúde, gestores de conhecimento, a informar a nossa equipe multidisciplinar, que se estende não só aos técnicos, mas também aos nossos colaboradores, principalmente da área
ali dessa coleta do lixo, né? No caso, a equipe de limpeza. É muito importante a gente estender esse conhecimento nosso a essa equipe. Alguns riscos são mais comuns, nós vamos notar, né, no ambiente hospitalar, como as gastroenterites, hepatites, tanto a B, a C, também hepatite A, relacionado aos pérfuros cortantes, aí a gente está exposto ao vírus do HIV, e com relação às precauções, né, principalmente a precaução de aerossóis, a gente vai estar aí também exposto à tuberculose. Pode passar. Via de transmissão. O que vem a ser a via de transmissão? A via de transmissão é o percurso que determinado patógeno vai fazer até entrar em contato com nós, o ser humano. Ele tem duas vias, tem a via direta e a via indireta. Essa via direta, ela ocorre quando o micro-organismo ele entra em contato com o homem sem que a gente se coloque algum vetor para que isso aconteça. E como que isso acontece? É quando nós estamos desprovidos dos usos dos EPIs e nós já nos colocamos a esses riscos, né? Como exemplo, precaução de gotícula. Às vezes o nosso paciente está lá em uma precaução de gotícula e o nosso colaborador, ele não se paramenta corretamente. E aí ele se expõe a esse ambiente sem essa paramentação, então ele já está se colocando em uma via de transmissão direta. Não vai ter um carreador, um mediador, para que leve esse patógeno, que no caso esse nosso paciente está exposto, a esse nosso colaborador. Então é muito importante os usos dos EPIs, não só na questão da paramentação, também com relação à questão da desparamentação, que é onde vem a ocorrer a questão da contaminação, né? Às vezes o profissional, ele se paramenta corretamente, mas na hora de desparamentar é onde ele vai estar se contaminando. E a via indireta? Essa via indireta é quando o agente biológico, ele precisa de um vetor, ele precisa de um carreador. É como se fosse, assim, um exemplo, a dengue. Ela precisa de um vetor, que é o mosquito, para ela se instalar no nosso organismo. E do mesmo jeito, essa via de transmissão indireta. E como que acontece isso? Ocorre por meio de superfícies contaminadas, aí o profissional não fez a higiene correta das mãos, e ele entrou em contato, e depois ele entrou em contato com a área de mucosa, principalmente a área ocular. E aí ele levou esse patógeno para ele. Outra forma também é através da água contaminada, quando não tem um saneamento básico, né? Em hospital tem que ter o saneamento básico, mas se a gente for levar isso para atenção primária, às vezes, né, ali na nossa comunidade, não é todo local que tem um saneamento básico. Então, através da água também pode ser um vetor. Alimentos contaminados também, às vezes o pessoal da Copa vem deixar esse alimento, principalmente para quem trabalha na área intensivista, né, da UTI, esse alimento ele já vem para a gente, isso também é uma outra medida, né, de proteção, para que nós, os colaboradores, que às vezes já estamos expostos, né, a estes riscos, não ir até a cozinha para que a gente leve patógeno para outras pessoas, então eles trazem esse alimento para a gente. E aí, às vezes, o alimento ele não é condicionado de forma correta, ele é deixado de qualquer forma ali na copa, e esse alimento vem estar contaminado também. Então, é muito importante, né, a gente treinar toda essa equipe e a gente ter esse olhar holístico. Diante disso, a gente tem algumas medidas de segurança, né? E dentre essas medidas de segurança, a gente tem a lavagem das mãos, que é algo que nós vemos, assim, escutando, lendo e sendo alertado, né, pelos nossos professores desde o início do curso. A lavagem das mãos, ela se dá em todo momento que a gente for prestar atendimento a um paciente, né? E também entre a equipe multidisciplinar. Essa lavagem das mãos, ela pode ser realizada, essa desinfecção também pode ser realizada com água e sabão e também com álcool 70. É preconizado, né, pelo Ministério da Saúde, que se você for fazer a higiene das mãos com álcool 70, esse tempo tem que ser de 20 a 30 segundos, para você fazer a fricção e através dessa fricção você desnaturar a proteína e acabar inativando ali o patógeno. E se você for lavar as mãos com água e sabão, esse tempo ele tem que ser de 40 a 60 segundos.
Quando lavar as mãos? Devemos fazer essa lavagem das mãos sempre que necessário, de um atendimento de um paciente para outro paciente, sempre que a gente ter contato com áreas próximas a esse paciente. Então, às vezes, o nosso técnico de enfermagem, ele não tem esse hábito. Ele vai preparar a medicação, seja ela beira-leito ou lá dentro da sala de medicação, ele calça a luva e com essa mesma luva ele vai até o paciente e administra essa medicação, mas antes disso ele teve contato com áreas próximas, como essa mesinha, beira-leito. Às vezes ele precisa de entrar, né, em um ambiente, aí ele vai e toca com a luva ali na maçaneta e não pode. Então, sempre quando a gente for realizar esse tipo de atendimento, a gente tem que fazer essa lavagem das mãos e também utilizar o álcool 70. Hoje, inclusive, assim, por essa questão do Covid, ficou mais acentuado o uso do álcool 70. Inclusive, né, as grandes indústrias aí começou a superfaturar o álcool 70 por conta que a procura foi muito grande. E todo beira-leito de paciente hoje em dia tem um álcool 70, tem os dispenser, né, nas áreas hospitalares. Se não tiver, já é uma atenção aí para nós enfermeiros a cobrar. Por que que não tem um dispenser de álcool 70 aqui? Ter a pia próxima, né, pelo menos assim, de fácil acesso, uma pia para o pessoal que for fazer a higiene das mãos quando vai visitar os nossos pacientes, outra pia para nós colaboradores, tem que ser feita essa diferenciação. Por quê? Para quem chega, possivelmente está menos contaminado de quem já está dentro do hospital. Então, a pia nossa, do profissional da área da saúde, ela é mais usada, então constantemente ela está sendo utilizada. Então ela está mais contaminada, porque você vai ter contato com paciente de precaução de gotícula, contato com paciente de precaução de aerosóis, às vezes contato com paciente precaução de contato, que está com uma bactéria super resistente, multiresistente, como Klebsiella, KPC, Acinetobacter, e aí aquela bactéria ela vai ficar ali, naquela região. Aí vem uma pessoa que não faz a higiene das mãos de forma correta, que geralmente são as pessoas leigas, não são todas, mas as que vêm visitar, né, às vezes os internados, e aí entra em contato com essa bactéria e acaba levando para fora e gera uma infecção, e aí vai contaminando outras pessoas. Então tem que ser feita essa diferenciação. O uso correto dos EPIs, principalmente na questão da paramentação e na questão da desparamentação. Acontece muito, como eu havia dizendo, né, essa questão da contaminação através da desparamentação. Existem mnemônicos, né, que são palavras que a gente forma para ajudar e auxiliar nessa questão da paramentação e da desparamentação, como Lagon, Laprogon, né, e tem um curso muito bom pelo UnaSUS, ele é gratuito, que a gente vai disponibilizar para vocês, né, o uso correto na paramentação e desparamentação de EPIs frente ao COVID, e lá você vai ver essa diferenciação, né, como que eu devo me paramentar, como que eu devo me desparamentar, e como eu devo fazer esse descarte, né, desse material pós-uso, pós-contato com o nosso paciente. E, às vezes, o produto que a gente vai utilizar no paciente, às vezes, uma embalagem de uma seringa. A embalagem de uma seringa, ela é lixo comum, mas, às vezes, essa embalagem dessa seringa entra em contato com a secreção do paciente, e aí foi um sangue ali, ou uma secreção nasal, e aí essa embalagem ela já está contaminada. Você não pode descartar essa embalagem já lá no lixo comum, porque o pessoal que vai fazer, que vai pegar, que vai acondicionar esse lixo comum, eles não estão tão bem paramentados, então eles não têm esse cuidado, esse cuidado exacerbado, ou cuidado correto, né, nessa questão de recolher esse lixo. Limitação de funcionários a determinados ambientes. O que vem a ser isso? Você treinar o seu funcionário, o seu colaborador, o seu técnico de enfermagem e fazer as escalas. Então, é muito importante o enfermeiro trabalhar com escalas, né? Hoje, no ambiente que eu estou, seja na atenção primária, ou intensivista, ou na área emergencial, eu tenho um paciente que ele está em caso suspeita. Então, nós vamos colocar esse paciente em precaução de contato ou gotícula. E você direcionar um profissional, um colaborador seu, para ficar com esse paciente durante todo o plantão. E esse paciente que ficar ali com esse colaborador que ficar com o paciente, vamos supor, em precaução de contato, ele não ter contato com os outros pacientes com precaução padrão.
E isso vai evitar a forma e minimizar formas de contaminação e de você estar levando a infecção de um ambiente para outro. No local onde eu trabalho, aconteceu de um neonato, ele estava contaminado com um Acinetobacter. E essa questão da escala, ela não estava sendo muito bem trabalhada e gerenciada lá onde eu trabalho. E aí, os técnicos, provavelmente, mas não só os técnicos, porque a gente vê muita equipe médica quando vai fazer atendimento por eleito, ou passar a visita, ou fazer a avaliação inicial do plantão, eles passam no paciente, aí fala, não, é rapidinho, não, usa luva, às vezes vai pegar o estetoscópio, não higieniza, coloca no paciente, aí volta para eles, vai para o paciente de novo. E aí, o que aconteceu? Teve essa disseminação do Acinetobacter para mais 5 neonatos. E aí foi aonde a comissão do SCIH chegou e falou assim, mas o que está acontecendo? Vocês não estão lavando bem as mãos? Esse contato está sendo antes, após? Como está acontecendo isso? Porque que um paciente já estava em precaução, em isolamento, e os outros pacientes que estavam em precaução padrão foram contaminados. Então, essa questão ela tem que ser muito bem trabalhada, tem que ser levada a sério, e cabe a nós, promotores e gestores da saúde, em orientar nós orientarmos a equipe médica, ao nutricionista, ao fisioterapeuta, né, ao fonoaudiólogo, porque são pessoas que trabalham na área da saúde, mas por eles não ter esse contato prolongado, não estar muito no ambiente ali de trabalho, naquela situação, eles acabam assim se esquecendo, né, e não elaborando muito bem essa questão, mas você teve contato com a área próxima, então você tem que estar com luva, teve contato, estava sem luva, vai higienizar suas mãos, calça a luva e depois você volta. Então, todas essas informações são importantes e quem passa isso somos nós, os enfermeiros. Isso começou lá na época da Florence, tipo, nem tá aqui no slide, mas é algo que eu lembro, né? Que a Florence, ela foi convidada para estar lá na guerra da Crimeia, e o índice de mortalidade era de quase 100%, 95%. Aí ela higiene das mãos, um bom ambiente iluminado, uma alimentação adequada, lavagem das mãos, troca de roupa, cuidar bem das feridas, e essa redução de mortalidade caiu para 3%. E assim, há quantos anos atrás isso? E hoje a enfermagem às vezes acaba sendo falha, copia-se muito a Florence, né, na questão da teoria, mas na prática não é bem assim. A gente vê que ainda acontece, né, esse contato, essa contaminação de bactérias super resistentes, bactérias que não são resistentes e acabam se tornando multiresistentes justamente por esse contato, né, essa má administração, essa má gestão da enfermagem. Nós devemos, então, sempre estar nos atualizando com conhecimento, buscar conhecimento, passar esse conhecimento adiante. Não adianta só eu ter esse conhecimento, detentor desse conhecimento, e eu não compartilhar. É egoísmo meu. E também eu vou estar contribuindo para a piora da minha saúde. Porque eu posso ser gestor da minha saúde, mas eu estou em contato com uma pessoa que não é, e aquela pessoa ela pode passar a me contaminar. E isso acontece muito no ambiente de trabalho, às vezes no repouso, o colega que não tem ali a, a ideia de higienizar o leito antes de deitar com álcool, aí ele vai, não higieniza, deita, e depois quando ele chega, vai te dar um abraço no final do plantão, e aí passou para você alguma coisa. Então, esse conhecimento, ele deveria ser padronizado para todos. E quando não é, aí a gente vai entrar com os POPs, né, que criação de POPs é uma outra área, que é procedimento operacional padrão. Isso aí é um enfermeiro que tem que fazer, é o beabá, o ABC do enfermeiro. Ele pode entrar, pegar esses POPs de outra unidade e adaptar para a sua unidade. O que vem a ser esse procedimento operacional padrão? A forma correta de POP de sondagem vesical, de sonda vesical de demora. Qual é o procedimento que eu tenho que ser feito? É, digamos assim, a receita do bolo. Qual é o passo a passo que eu tenho que fazer para que eu não contamine o meu paciente, para que eu não me contamine também, né? E como que eu devo fazer isso? Ah, eu tenho dúvida, eu vou lá e vou dar uma olhada no POP. O POP ele vai me orientar. Qual que é o POP da lavagem das mãos? Como eu devo fazer essa lavagem das mãos? Você trabalhar com gravuras. O ser humano ele trabalha muito essa questão audiovisual, né? Não só o áudio, mas a questão do visual também. Então é importante, às vezes você vai olhar assim, oxe, nossa, esse lixo tá vermelho, então alguma coisa tem aí, o outro lixo é preto. Então já chama essa nossa atenção. E o POP da lavagem das mãos, ele deve ser precado assim em todo local, na porta do banheiro, na porta da copa, de frente à pia, que isso aí não precisa nem falar.
né? E não só a pia do colaborador, mas a pia ali do visitante também, para você já passar essa educação continuada para ele. Nossa, eu aprendi como que lavar as mãos corretamente, esse jeito que a gente faz em casa não é certo, vamos melhorar isso, e eles vão passando essa educação continuada. Então, uma pessoa que antes não era bem informada, ela passou a se informar através de um simples pop visual que você colocou ali, e ela disseminou esse conhecimento para tantas outras pessoas, né? Acabou contaminando alguém de uma forma positiva. Outra coisa aqui, vacinas em dias. Isso é muito importante. O enfermeiro ele tem que trabalhar essa questão da vacinação. Aí, Diego, mas como que eu faço isso? Fala para sua equipe, pessoal. Daqui no próximo plantão ou daqui a 2 plantões, eu peço para que todos vocês tragam seu cartão de vacina para a gente dar uma olhada, ver se as vacinas estão em dias e não se sintam assim pressionados, com medo de que isso vai incorrer em uma demissão. Não, é pelo contrário, nós estamos prezando pela sua saúde. Vamos fazer um coletivão aqui, vamos analisar o cartão de vacina de todos vocês, as vacinas que não tiverem em dias, nós vamos providenciar para que vocês estejam imunizados. Isso aí é do enfermeiro. Então, o enfermeiro ele tem que trabalhar essa questão holística, ele não tem que olhar só para o problema, ele tem que olhar para possíveis soluções. Eu falei no plural porque, às vezes, a solução para uma pessoa não vai, para um problema, ele não vai se estender a todas as pessoas. Então, a gente tem que olhar as pessoas de forma individualizada, né, de forma integral, mas também de uma forma individualizada, respeitando, né, de forma igual, né, tá lá no princípio do SUS, equidade, tratar os desiguais de forma desigual. Então, essa nossa orientação, ela também tem que ser de forma desigual. Às vezes você entra em verbalização, usando muitos termos técnicos, mas a tia da limpeza não está entendendo nada do que você está falando. Então, você tem que pensar nesse vocabulário, em como você vai levar essa informação para ela. O importante é que ela entenda a informação e ela passe a praticar isso, e não a forma como você como você fala, né? Como você expressa. Então, assim, nós usamos muito essa questão do dos termos técnicos e é o mesmo que o juridiquês, né? Eu, por um tempo da minha vida, eu já cursei direito, fui até o 5º período, e a gente usava muito o juridiquês. Quando a gente ia conversar com outra pessoa, a pessoa falava assim, nossa, o que essa pessoa está falando? Então, mas assim, esse desconhecimento é comum, né? Então, a gente tem que entender que para a pessoa que não está na área, que não está trabalhando ali, essa questão nossa de vocabulário, tô tentando fazer a palavra, não sai. Essa questão nossa de falar, né, de levar essa informação, ela não tem que ser só em termos técnicos, mas da forma que a pessoa entende. Conhecimento dos riscos pelo manipulador é muito importante. Se você não fazer essa questão da educação continuada, como que você vai colocar um profissional para cuidar de um paciente em precaução de aerossóis se ele não entende o que é aerossóis? Se ele, eu sei que eu tenho que usar a N95, mas por que utilizar a N95? Qual é o momento que vai gerar o aerossol? Então, você tem que treinar o seu colaborador, o seu técnico de enfermagem, o seu fisioterapeuta. Mas é fisioterapeuta, ele já tem uma formação superior. Negativo. Às vezes, ele teve uma formação superior lá 6 anos atrás e as coisas se atualizam todos os dias. Então, você tem que fazer essa questão da educação continuada, roda de conversas, pegar a equipe multi, discutir o caso daquele paciente. É tão importante a gente fazer isso. Pegar os seus técnicos e falar assim, pessoal, hoje vamos discutir o caso lá do paciente do leito B. O que vocês sabem sobre a patologia desse paciente? O que esse paciente apresentou para vocês? Vocês notou alguma melhora? Vocês acham que pode ser realizado algo que venha melhorar a qualidade todos os dias, diariamente, todo momento, e ele acaba tendo uma visão diferente da nossa. Então é muito importante, não é porque eu sou enfermeiro, que eu tenho uma formação superior, que eu tenho um conhecimento teórico-científico, que um técnico não vai ter que me ensinar. E ensina muito. Nós aprendemos muito com a equipe técnica, porque já fala, é tecnicista, ele está trabalhando aquilo a todos os momentos, ele tem a técnica para fazer, e ele vai o quê? Fazer o que com essa técnica? Ele vai aperfeiçoar essa técnica. E às vezes a gente vê lá no curso apenas um momento dessa técnica, aí cai no ostracismo, porque não é o que a gente está trabalhando, a gente está preocupado com outras coisas e acaba não praticando. E o técnico está praticando todo dia e fala, nossa, eu acho que eu posso fazer isso de uma forma melhor. E aí ele começa a fazer isso. E aí aquele paciente começa a evoluir, e às vezes os outros pacientes não evoluem de uma forma positiva, mas será por quê?
É por causa que aquele cuidado prestado por aquele técnico é diferenciado. Então, por que não compartilhar essa informação com o resto da equipe? Né? Então, é muito importante nós, como gestores, dar ouvido à nossa equipe técnica, saber ouvir, né? É muito importante, mais importante saber ouvir do que falar. Falar até papagaio fala, repete, né? E quem escuta muito sabe muito, e quem muito fala, pouco sabe. Então, isso é de fato uma coisa que a gente vivencia muito na área da saúde. As vacinas em dias. Eu listei algumas vacinações que tem que estar em dia, a gente passar para o próximo slide, que é a BCG, né? A BCG é feita ali ao nascer. Pessoal, às vezes tem pessoas que não têm conhecimento, eu não tenho a marquinha. Essa questão da marquinha hoje em dia, ela assim, ela não é muito assim segura, digamos assim, porque existe um tipo de vacinação que você usa uma agulha que ela chama carimbo, e essa agulha, ela não deixa mais essa marquinha. Então, em alguns RNs, a gente faz a BCG, cria a pápula, a gente informa, olha, não pode apertar, aí depois o RN vem se vacinar das outras vacinas, aí não fez a marquinha, aí a mãe fica preocupada. Ai, mas você falou que ia ter a marquinha e não tem, e agora? Não, já foi realizado, é porque a gente usou uma agulha especial, mas tem profissionais que não sabe que existe uma agulha chamada carimbo, aí vai olhar e fala assim, nossa, você não tem BCG, não tem marquinha. Então, assim, essas coisas, elas têm são conhecimentos, né, eles devem ser atualizados. Então, a BCG, hepatite B, a DTA, a influenza, né, estamos aí na época, tem que se vacinar também, a tríplice viral, varicela, a DTP, e, se possível, também, agora, nessa questão da pandemia, a questão do Covid-19. O pessoal também tem que estar se vacinando. Pode passar. Tá. A gente falou muito sobre risco biológico, entendeu que é através de forma direta, indireta, que existe a diferenciação para a gente estar classificando esse paciente em precaução de contato, aerosóis, gotícula, mas beleza, Diego, aí fica a pergunta, de quem é a responsabilidade dos resíduos gerados no serviço de saúde? Aí a sigla é RSS. De quem que é essa responsabilidade? Pessoal, é de responsabilidade de seus próprios geradores, ou seja, é de responsabilidade do hospital, é de responsabilidade de quem está na atenção primária, é de responsabilidade daquele pessoal que vai fazer atendimento domiciliar e precisou de usar uma seringa, aí ele vai pegar aquele lixo e descartar no lixo comum do paciente? Não, não vai. É de responsabilidade dele a coleta daquele lixo. Ai, mas ele é médico. E não importa, essa informação e essa educação, ela é multidisciplinar, ela não é só para o técnico, ela é para o enfermeiro, ela é para o fono, ela é para o médico, ela é para todos. Então, é de responsabilidade de seus próprios geradores, cabendo aos órgãos públicos a gestão regulamentadora e a fiscalização destes insumos. Quem são esses órgãos? A Anvisa, o CONAMA e a ABNT. Né? Então, esses órgãos são responsáveis por fiscalizar. Segundo os dados do IBGE do ano de 2018, são coletados diariamente no Brasil 216.629 toneladas de resíduos sólidos dia. E destes, 1% corresponde ao lixo hospitalar, né? O que vai dar isso em números? É mais ou menos 2.166 toneladas, quase 2.200 toneladas diárias. Então, como que, se eu não fazer uma educação continuada com o pessoal que vai fazer esse descarte, para reduzir essa questão do lixo, porque tem lixo aí que pode ser incinerado, tem lixo aí que ele vai para autoclavação, tem lixo aí que ele pode ser feito como descarte comum, mas que ele pode ser reciclado, né, principalmente ali na copa. E se eu não orientar esse pessoal, vai gerar acúmulo de lixo. Isso é oneroso. Se é para o hospital particular, para quem está na gestão do particular, é oneroso para também quem está no hospital público, né? Nós vamos pagar essa conta aí. E esses resíduos, eles devem ser tratados de uma maneira especializada. E eles devem seguir algumas etapas, né? Entre elas, a segregação, né? O que vem a ser essa segregação? É você categorizar esse resíduo, né? Se esse resíduo ele é comum, se ele é perfuro cortante, se ele é infectante, se esse resíduo se ele tem que ser destinado, né? A questão como que eu vou falar? Se ele tem que ser reciclado ou não, qual que é o tratamento que esse lixo vai receber, né? Se ele vai receber algum tipo de tratamento especial,
Se ele tem que ser feito um acondicionamento, qual que é o acondicionamento desse resíduo? Ele tem que ser acondicionado num pérfuro cortante, é um lixo infectante que vai para um saco leitoso, que geralmente é um saco branco, então todas essas questões ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser de conhecimento, né? A identificação. Às vezes eu não estou conseguindo ter acesso a todos os sacos, né, que são padronizados, porque a verba está pouca, ou quem está destinando não está mandando. Mas eu posso informar através da lixeira infectante. A pessoa que for fazer esse descarte do lixo vai saber que ele vai ser lixo infectante. Tem que ser de saco leitoso, mas não tem na unidade. Eu vou deixar de jogar esse lixo fora? Vou ficar acondicionando esse lixo lá de qualquer forma, gerando ali uma possível contaminação dos meus colaboradores? Não, eu vou informar, vou fazer esse descarte, que deve ser de forma correta, mas às vezes eu estou na ausência do saco, vou informar ali na lixeira e pedir para que seja tratado como infectante. Coleta interna. Como que deve ser feita essa coleta interna? Precisa de EPI? O profissional ele tem que receber um treinamento de educação continuada? É qualquer tipo de profissional que pode fazer essa coleta? Vou precisar de usar luva? A gramatura da luva é uma luva mais grossa? É uma luva, qualquer luva de procedimento? Então, essas informações, elas são importantes. Trazendo um outro caso aí. Eu estava fazendo atendimento pereleito, um paciente, o doutor foi passar um KTO, que é um cateterismo umbilical, e o paciente, a mãe do paciente estava com hepatite A, né, e hepatite C também, né, que ela tinha tido relações e tal, teve hepatite C. E aí a criança estava em suspeita, mas já estava confirmada a hepatite nela. Aí eu peguei aquele material, gerou sangue e fui fazer o descarte lá no hamper. E aí o colaborador, que o pessoal da coleta foi pegar, ele estendeu a mão para pegar assim da minha mão. Aí eu peguei e falei assim: cadê sua luva? Ele não é rapidinho. Eu falei assim: é rapidinho, mas aqui tem sangue. Por incrível que pareça, mas deixa eu te trazer uma informação. Esse paciente aqui, ele já foi positivado para hepatite A, está em suspeita de hepatite C. Ele, nossa! Aí o outro cutucou ele e falou assim: tá vendo? É assim que você se acidentou daquela vez. Então, assim, o colaborador já tinha sido se acidentado, ele possivelmente ia se expor de novo a um risco. E por quê? Porque quem está gerenciando ele não está trabalhando essa questão da educação continuada. Às vezes você, como enfermeiro, não tem um olho dentro ali da CME, o seu olho não está ali no expurgo, mas você pode colocar pessoas que olhem por você. Pessoas que levem essa informação para você. Olha, foi sinalizado que o pessoal da limpeza não está fazendo uso da luva. A luva dele está incorreta, eles não estão usando a bota, não estão usando o capote. Então, essas informações, quando é levada até você, você pode fazer, não, beleza, então vou fazer uma educação continuada com esses pacientes, com esses trabalhadores, para que eles não venham se contaminar. Outra forma, armazenamento interno. Esse lixo, ele vai ser armazenado onde? Como? Qual ambiente? Por quanto tempo? Então, são informações pertinentes. Coleta externa. Quem vai fazer essa coleta? É qualquer tipo de transporte? Precisa de ser sinalizado? Tem que ser agendado? Então, são informações pertinentes. E até a disposição final. Para onde que vai? É para aterro sanitário. Mas ele recebeu o tratamento antes? Teve falha? Alguém verificou isso? Então, essas informações são pertinentes. Assim, às vezes a gente vê aí na mídia, nas mídias sociais, no Facebook, ou às vezes televisão, os coletadores, né, que vai fazer coleta, aí leva lá para o aterro sanitário, aí vai lá, tadinho, com a mão, pega uma sacola cheia de seringa e se contamina. Da onde que veio essa seringa? Foi de algum hospital ou foi de alguma pessoa que faz uso dessa seringa e descartou de forma incorreta? Como eu devo fazer esse descarte? Ai, caiu, quebrou, trazendo para a área domiciliar. Caiu e quebrou um copo. Como que eu devo descartar ele? Jogar dentro do lixo, de qualquer forma? A forma correta seria a gente ter uma caixa de pérfuro cortante, colocar esse material, né, que é pérfuro cortante, e levar até uma farmácia, porque eles recebem esse material e faz o descarte correto. Diego, mas eu não tenho como comprar uma caixa de pérfuro cortante, não estou preparado para isso. Pega uma garrafa PET, corta a garrafa PET, coloca o material lá dentro, envolve esse material e identifica vidro, né, cuidado, e você acondiciona esse material para fazer esse descarte de uma forma correta. Pelo menos assim, você tentou minimizar os riscos. Você não estava ali preparado, não tinha todo o material para fazer esse descarte correto, mas você preocupou com quem vai fazer essa coleta, né? Então, isso cabe a nós também, a informar a nossa equipe que esses cuidados não se estendem, não fica só dentro do âmbito hospitalar, mas ele se estende, né, aos domicílios.
Então, todas essas etapas, elas devem ter atuação conjunta, né, das autoridades, as autoridades estaduais, municipais, federais e institucionais. Essas autoridades institucionais os gerenciadores dos hospitais. Então, cabe ao estabelecimento gerador implementar um plano de gerenciamento de resíduos de saúde. Como que ele vai fazer esse plano? Vai seguir todas essas etapas? Ele vai pular uma, vai pular duas? Se ele pular, vai trazer algum déficit nessa coleta? Vai, porque essas etapas aí, ela está preconizada, ela está lá presente na Anvisa também. Você pode estar acessando esses documentos, você pode buscar esse conhecimento. Eu estou com dúvida. Vai lá no Ministério da Saúde, como deve ser feito o descarte. Se pesquisa, né? Vai atrás do conhecimento. Pode passar, Fabrício. NR32, que é a norma regulamentadora. Eu trouxe para vocês um breve resumo, né, que se estendeu à criação, para quem ela é destinada e qual que é o conteúdo. Então, quem que criou a NR32? Que é a cartilha do enfermeiro, que a gente tem que rezar nela todos os dias, né, saber de cor e salteado. Aí, aquela velha brincadeirinha, ai, professor, cai em prova, cai em concurso, não, despenca. Então, isso aí é fato, vai ter. Então, devemos estudar. Quem criou foi o Ministério do Trabalho e o ano era de 2005. Para quem ela é destinada? Aos profissionais envolvidos na saúde. Ah, Diego, então é só o enfermeiro, só dentro do hospital? Não. E a pessoa que trabalha lá na assistência, prestando assistência à dentária, né, no dentista, ele vai gerar resíduo. Ele não está dentro do ambiente hospitalar, mas ele vai gerar resíduo, vai gerar fluidos, vai ter contato com sangue, né, agulha, o material dele. Então, é destinada a todos os profissionais envolvidos no cuidado da saúde. O conteúdo, visar a saúde ocupacional do profissional de saúde, né, visar e promover a saúde do nosso profissional, do nosso colaborador, definir padrões mínimos de segurança aos profissionais de saúde, que aí vai entrar as questões lá das precauções, né, não só precaução de contato, precaução padrão, de aerosóis, de gotícula, né, mas definir quais são os padrões, criação de POP, né, como que o nosso colaborador vai realizar aquele atendimento e vai destinar esse atendimento para os nossos pacientes, promover a implementação de medidas de segurança à saúde dos trabalhadores. Abordar também quanto aos riscos biológicos, riscos físicos, riscos químicos, risco ergonômico. Ergonômico, sim. Às vezes você, profissional de saúde, não está na postura correta, você vai prestar um atendimento, você tem que se debruçar em cima do leito, você é pequeno, né? Não tem uma estatura boa para prestar aquele atendimento. Se você fazer isso de uma forma rotineira, você vai ter um risco ergonômico. Você vai se lesionar, você vai ali, né, comprometer a sua saúde. Então, também está destinada ao risco ergonômico. A LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, você fazer determinada ação de forma mecânica por vários momentos do dia, sem pausa, sem fazer ali manobras, né, para você aliviar a tensão. Por isso que é importante, antes do seu plantão, você chamar o fisioterapeuta, fazer ali uma oração, se você é da fé, se você não é da fé, não quer fazer oração, mas prepara o seu corpo, né, faz ali um alongamento. Ô, pessoal, bom dia, vamos começar hoje, vamos fazer um alongamento, vamos tirar essa tensão aí dos nossos ligamentos, né, das nossas juntas, para quando o colaborador começar a trabalhar, ele está mais relaxado, ele está mais preparado. Então, isso é importante. Ai, mas eu não vejo isso acontecer. Eu também não via isso muito acontecer, mas quando eu passei por um profissional que aplicava isso, eu comecei a aplicar. Então, eu fui contaminado de uma forma positiva. Então, nós devemos, assim, ser contaminados e se expor à contaminação positiva, para a gente passar esse conhecimento adiante, né? E também por acidentes de trabalho, além de medidas de proteção a estes riscos. Outra também que a NR32 vai abordar são as precauções, né? Como eu disse, já vem falado, que a precaução padrão de contato, gotícula e aerosóis. Pode passar, Fabrício. Vou tentar dar uma corridinha aqui, porque eu falo muito, a professora acha que ela fala muito. Eu acho que eu sou farinha do mesmo saco, viu? Porque eu falo demais. Mas vamos lá. Essa precaução aí, eu já vim batendo na tecla com vocês, ela, geralmente, essas cores, ela não são as cores padrão, vocês vão ver, sim, muitas essas cores aí, eu tomei a liberdade de colorir, né, mas, assim, às vezes você vai ver precaução padrão preto,
numa plaquinha preta, ela não vai estar verde. Aí, às vezes, você decora muito a cor e não entende o que tá, a informação que está ali, aí você vai começar a desacreditar daquela informação, mas não vai muito por essa questão da cor, mas da informação. Precaução padrão. O que vai preconizar na precaução padrão? Lavagem das mãos, uso de avental, óculos, né? Se você for prestar um atendimento que vai necessitar, que vai gerar partículas de aerosóis ou gotículas, então você tem que utilizar o óculos de proteção, máscara cirúrgica e a caixa de pérfuro cortante. Essa caixa de pérfuro cortante não é o ideal, aí o Fabrício que vai falar, você não pode estar transportando essa caixa segurando na mão ou levando em um carrinho, ela tem que ser acondicionada em determinados locais, mas esse é assunto do Fabrício. Precaução de contato. O que eu vou fazer? Precaução de contato padronizado, lavagem das mãos, uso do avental. Avental é o mesmo que capote, né? Aí vai depender da gramatura. A gente tem gramatura de 25 a 75. Então, o capote mais fininho, o capote mais grosso. O uso da luva e o quarto privativo. Ai, Diego, mas por que quarto privativo? Vocês lembram que eu falei para vocês que tinha um paciente que estava em quarto privativo e mesmo assim ele levou o Acinetobacter para outros 5 pacientes, para outros 5 RNs. Então, coitada, a pessoa está começando a vida ali, já está debilitado porque está em unidade de terapia intensiva e foi contaminado. E o mais engraçado é que esses outros pacientes não havia ali oportunidade para eles estar em quarto privativo. Então, a gente teve que isolar eles por colônia. Então, a gente pegou todos que estavam com a mesma bactéria, colocou no mesmo ambiente, deixou um distanciamento de 1 metro até 2 metros entre eles e educou a nossa equipe, né? Nós somos educados. Olha, você for prestar atendimento para esse paciente, você utiliza um capote, uma luva, você vai passar para outro paciente, é a mesma bactéria, mas às vezes o sistema dele não está colonizado, ele já está infectado. Então, você faz higiene das mãos, coloca um novo capote, coloca uma nova luva, presta atendimento, saiu, lava, faz higiene das mãos de novo, se paramenta. E aí a gente conseguiu reduzir. Mas, assim, foi uma pessoa que veio de fora para poder trazer essas informações. Outra precaução, a precaução de gotículas, que ali é a lavagem das mãos, é o uso das máscaras, quarto privativo. Precaução de gotícula, ela não é necessário o uso da máscara N95, você vai utilizar a máscara cirúrgica. Mas por que essa diferenciação entre máscaras? Primeiro, a N95, esse 95 significa que ela tem uma eficácia de filtração de 95% do ar que nós respiramos, e ela consegue filtrar de partículas até 3 nanômetros, que nanômetro é a unidade utilizada para fazer essa medição, né? Tipo, metros, centímetros, vai estar lá no nanômetro. É algo muito, muito, muito pequeno. Então, ela consegue filtrar nessas partículas até 3, no caso da máscara N95. E a máscara cirúrgica é até 5. Nossa, mas só 2? Traz diferença? Traz, pessoal. Traz uma diferença muito grande. Quando vocês for trabalhar e tiver em contato com a área, vocês vão ver a diferença de uma precaução de gotícula para uma precaução de aerosóis. E quando que é gerado esses aerosóis? E por fim aí, a precaução de aerosol, que é a lavagem das mãos. Você também deve utilizar o capote. Por que tem que utilizar o capote? Porque essas partículas de aerosóis, ela fica suspensa no ar. Aí, às vezes, você experimentou, não utilizou o capote, você foi lá, esbarrou em algum lugar, essa partícula, às vezes, grudou em você. Então, você vai estar sendo um vetor. Então, ai, Diego, mas não tem capote. Então, é preferível que você coloque 2 unissex, ou que você fale assim, olha, eu não vou me colocar em risco, em prestar esse atendimento para esse paciente, porque eu não quero ser um vetor. Então, a gente não deve se adaptar, lembra da frase lá no início, da sociedade doente? A gente não deve se adaptar à sociedade doente, a gente tem que se impor. Tá faltando EPI para eu trabalhar, e nesse momento eu não vou me colocar em risco. Eu vou trazer para vocês um outro relato que aconteceu comigo, mas é rápido. Eu, lá no início, né, estava trabalhando como técnico de enfermagem, ainda trabalho, mas assim, início de carreira, mandaram eu desobstruir uma sonda nasogástrica. Aí eu fui lá na gaveta onde tem óculos de proteção. Não achei. Aí eu falei, vou fazer médica enfermeira. Aí eu fui lá e comecei a desobstruir a sonda, né? Fiz lá, ordenhei o circuito da sonda. Aí eu falei, sim, vou pegar uma água e uma seringa de 1, que ela faz uma pressão maior e esse trem vai sair. Aí eu peguei a seringa de 1, na hora que eu injetei o líquido, o circuito da sonda rompeu bem aqui assim, ó, no nariz do paciente, e aí veio secreção bem no meu olho. Falei, não, isso não aconteceu comigo. Aí eu fui lá no prontuário do paciente, ele era soro positivo e a carga viral dele estava mais de 3 milhões.
Tava algo assim elevadíssimo. E aí o que que aconteceu? Eu peguei e fiquei preocupado. Comuniquei a enfermeira foi e falou assim: olha, você que sabe, se você quer ou não ir lá passar pelo infectologista, fica a seu critério. Aí eu peguei e falei assim: olha, mas a carga desse paciente está elevadíssima e eu quero sim, é um cuidado meu, é um direito meu. Aí eu fui até o infectologista falou assim: olha, você teve contato, mas foi só com dieta, então não tem perigo. Eu falei assim: não, doutor, eu tomei o cuidado de sacar a sonda do paciente e no circuito que estava dentro da cavidade nasal estava todo preenchido por sangue, porque o paciente estava com HDA, que era hemorragia digestiva alta, então esse líquido ele foi em contato e veio no meu olho. Então eu quero fazer sim o tratamento. Aí eu fui e fiz a profilaxia, né? Por 28 dias eu tomei a medicação, depois fiz alguns outros exames em alguns períodos e até que eu recebi alta. Então, eu não fui contaminado pelo vírus do HIV. Mas aconteceu comigo. Então, eu me coloquei em uma situação de risco sem utilizar o EPI. O EPI não estava lá e eu fui ser o herói do momento. E se eu tivesse me contaminado? O que teria trazido para minha saúde, né? Não só física, mas minha saúde mental também, que às vezes as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Então a gente tem que se paramentar e na ausência de EPIs, não faça. Não faça média com o seu enfermeiro, não faça média com o seu supervisor, vai cobrar da SCIH, falou, tá faltando EPI aqui, ou do técnico do trabalho, vocês têm que cobrar, fazer cobrança, eu já fiz notificação, mas vocês também têm que fazer, é um trabalho em conjunto, e eu preciso de EPI, sem EPI minha equipe não vai trabalhar. Pode passar, Fabrício. Aí, para finalizar, né, eu trouxe aqui para vocês da NR32 a CAT. O que é essa CAT? A CAT, ela é uma comunicação de acidente de trabalho, né? Por lei agora, em toda ocorrência de acidente envolvendo risco biológico, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida essa CAT, né? Que é essa comunicação de acidente do trabalho. No meu caso, fez-se a CAT, mas se eu não tivesse passado pelo infectologista ou batido o pé com a enfermeira, essa CAT não teria sido preenchida. Outra informação sobre essa CAT é que ela pode ser preenchida e ela tem que ser preenchida até o primeiro dia útil pós-exposição. Então, o meu acidente aconteceu mesmo no sábado. No domingo não era dia útil, então ela foi preenchida na segunda-feira. Se acontecer no domingo, pode ser preenchida na segunda. Se aconteceu na segunda, até terça-feira ela tem que ser preenchida. E fazer o uso também do SINAM, que é um sistema de agravo de notificação. Ele foi criado no ano de 1998, né? Ele é gerenciado desde o ano de 2003 pela Secretaria de Vigilância da Saúde. E aí, o que eu vou registrar nesse SINAM? É um registro e análise de doenças de agravo de notificação compulsória. Então, tudo aquilo que é de notificação compulsória aconteceu com o meu colaborador, eu tenho que notificar. Como que é feita essa coleta? Essa coleta ela é feita através de duas fichas, que é a FIM e a FI. A FIM significa ficha individual de notificação, né? É uma ficha para cada colaborador que incorreu naquele acidente de trabalho. Não posso fazer um combo, foi em coletividade, Diego, mas eu tenho que fazer uma para cada, porque eu não sei se o patógeno vai ativar nenhum e vai inativar no outro, então não pode ser coletivo, tem que ser individual. E a FI é ficha individual de investigação. Porque, às vezes, o meu colaborador estava lá, né, diante daquele patógeno, mas ele não desenvolveu a doença, né? Foi realizada a profilaxia com ele e tem essa diferenciação também de profilaxia e tratamento. A profilaxia, ela vai prevenir, né, o agravo de alguma situação. Então, ela vai impedir. E o tratamento, ele vai minimizar aquele agravo, ou seja, já está instaurado no nosso sistema e o tratamento, ele vem para minimizar isso. Então, um exemplo, eu me contaminei com pérfuro cortante, a pessoa é positivada para HIV. E a primeira coisa que eu obrigatoriamente tenho que fazer é o teste rápido. Se eu positivar para HIV, eu não posso fazer profilaxia, eu já tenho que ser encaminhado para o tratamento, porque eu já tenho o patógeno, já tenho o vírus do HIV no meu organismo e eu vou fazer um tratamento para isso. Ah, não, eu não tenho, meu teste rápido deu negativo, então eu vou ser encaminhado para profilaxia, que é uma medicação que eu vou tomar, no caso, duas medicações que eu vou tomar por 28 dias para impedir que o HIV se instaure no meu organismo. Então, tem essa diferenciação de profilaxia e tratamento.
Doença de notificação compulsória, ela pode ser realizada em até 7 dias, né, já é um tempo diferenciado lá da CAT, e como exemplo é a tuberculose. Meu colaborador foi exposto a um paciente que estava com tuberculose, estava no período de contaminação, e eu peguei ele lá, o bendito, sem máscara. Aí eu estou encaminhando ele, eu vou fazer essa FI e essa FIM, e vou analisar, fazer essa investigação. Se meu colaborador apresentou sinais e sintomas, não apresentou sinais e sintomas, então ele vai fazer mais alguns testes, né, por algum período, passou de 15 dias, não fez o teste, deu negativo, então ele está liberado e recebeu alta. Então, pessoal, pode passar, Fabrício? Mas, assim, essa foi minha parte. Peço desculpa por ter me estendido muito, mas eu fui picado pelo mesmo bichinho da professora, eu falo demais. Então, boa noite, mais uma vez. E esse tema é muito importante, muito interessante para nós, né? A questão da responsabilidade social, né, de nós que somos acadêmicos de enfermagem, em passar esse conhecimento, né? Seja para a nossa equipe, né, no nosso futuro serviço, no nosso futuro local de emprego, ou seja para a comunidade também, né? Então, a gente tem essa responsabilidade social de passar o conhecimento, né? Então, o que a gente quis trazer até aqui foi mesmo essas informações que são muito pertinentes, né, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência enquanto enfermeiros, né? Eu vou falar um pouquinho sobre perfluorocortantes. Eu acho muito importante esse tema, porque acidentes com perfluorocortantes acontecem muito em hospitais. Mais de 80% dos acidentes de trabalho que ocorrem em hospitais é por conta dos perfluorocortantes, né? Então, é algo que a gente precisa estar atento, né? Porque a gente trabalha com isso todos os dias nos nossos plantões, né? E o que são os perfluorocortantes? É todo material, né, todo insumo que tenha lâmina de corte ou então ele tenha bisés de punctura, né? Então eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui nessas imagens, né, que são as ampolas de medicações, né? Geralmente elas são em vidro, material de vidro. Tem as lâminas de bisturi, os scalpes que a gente usa para fazer acesso, as agulhas, né, nos seus diferentes tamanhos, as tesouras que a gente usa no hospital, a lanceta de HGT que a gente usa para medir a glicemia do paciente, e a lâmina, né, que a gente usa para fazer a tricotomia desse paciente, né, para a gente usar no centro cirúrgico, usar para fazer, por exemplo, em UTI a gente usa muito para fazer a barba do paciente, ou outros locais, né. Falando rapidamente do uso e descarte correto dos perfluorocortantes, né. Até nessa imagem eu trouxe ela, e ela tem uma coisa curiosa aí, né. A pessoa tá com a luva, ela tá com a luva, até aí tá tudo bem. Só que dá para ver que ela desconectou, né, a agulha para jogar na caixa de pérfuro, isso manualmente, e a agulha ela tá reencapada. Então aqui nós vemos uma sucessão de erros, né, e que podem gerar muitos acidentes, né. Uma coisa boba que a gente às vezes pensa que não vai gerar um acidente, gera um transtorno, gera um problema na nossa saúde mental, né? Porque isso quando acontece, nós ficamos abalados, o nosso colaborador também, né? Ele precisa de um acompanhamento, então a gente precisa ter essas atenção a esses detalhes, né? Então, para usar e descartar correto os perfluorocortantes, nós precisamos ter alguns cuidados. Dentre eles, como o Diego disse já, né, a lavagem das mãos, né, entre os procedimentos, após os procedimentos também, usar os EPIs corretamente, né, para manusear esses perfluorocortantes, nunca manusear esses perfluorocortantes sem o uso do EPI, né, que ele vai diminuir os riscos de acidentes. Também nós devemos pensar na questão da disseminação de infecções. Então, nós precisamos realizar a higienização, principalmente das ampolas, né? Um exemplo simples. Higienizar com suave de álcool, né?
essas ampolas antes de fazer aspiração dessas medicações, né? E nunca devemos reencapar agulhas, né? Isso é uma coisa corriqueira que acontece, que eu já fiz, eu acho que o Diego já fez, todos já fizeram, e é algo que a gente precisa se policiar, né? Porque é onde acontecem os acidentes. É, quando a gente trabalha com segurança e a gente tem a certeza do que a gente está fazendo, isso não é muito bom, porque geralmente a gente cria uma confiança muito grande. E nessa confiança que a gente tem, a gente pode acabar se dando mal, né? Ah, eu tenho confiança que a minha mira é boa e eu vou acertar a tampa da agulha ali, não vai acontecer nada, né? E a gente trabalha dessa forma. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né? Nós precisamos ter essa visão holística, tanto com nós mesmos, quanto com a nossa equipe, né? Nossa responsabilidade social como enfermeiros, né? De fiscalizar isso e de informar ao nosso técnico que ele está fazendo o procedimento corretamente ou incorretamente, né? É muito importante também a gente separar o lixo, né? Como o Diego disse, tem a segregação, então nós precisamos separar esse lixo. Por exemplo, a gente fez um procedimento, né? Enfermeiro faz muito, em unidade básica de saúde, faz muito debridamento de ferida. Aí a gente vai fazer um debridamento ali com a lâmina de bisturi, né? Você não vai só usar a lâmina de bisturi, você vai usar, geralmente você usa um papel para você forrar a maca do paciente, aí você pode usar algodão, você pode usar suave de álcool. Então, na hora que você fizer o seu procedimento, o mais correto fez o procedimento, separou o seu lixo, separa o seu pérfuro cortante para depois você descartar. Porque o que acontece? Na pressa, nós, enfermeiros, nós temos isso, né? Nós precisamos agir rápido, fazer tudo muito rápido. Só que é nessa pressa, às vezes, que a gente pode fazer algo errado, né? E então, quando tem essa segregação, essa separação dos insumos, a gente corre menos riscos, né? A gente se expõe menos ao perigo. Isso, e deixa de expor outros colaboradores, né? Como o pessoal da higienização, que são fundamentais no hospital, né? Então, a gente fazer essa segregação e descartar corretamente, por exemplo, um papel que você pode jogar em um lixo comum, né? Um material com fluido corporal de um paciente, você tem que jogar no lixo infectante. Um material cortante, seja uma agulha, uma lâmina de bisturi, você precisa jogar ela numa caixa de pérfuro cortante. Então, tudo isso é importante, né? A gente está atento. São coisas mínimas, são esses detalhes que fazem toda a diferença, né, no nosso dia a dia, nos nossos plantões. Algo muito importante também. Apareceu. Queda de pérfuro cortantes no chão, né? Muitas vezes eu coloquei até essa imagem, né, tem um pérfuro aí desprotegido, que a gente não reencapou, porque isso não acontece, né? A gente nunca fez e não vamos fazer na nossa carreira, na nossa vida. Você está vendo que a luva, né, desse profissional já está cheia de sangue. Quando esse pérfuro cortante cai no chão, vocês vão se deparar muito com isso, né, principalmente agora nesse início, né, da faculdade, vocês vão muito para estágios ainda, então vocês vão ver que o anseio de quem errou, seja enfermeiro, seja técnico, quando esse pérfuro cai no chão, é a gente ir com muita rapidez, com muita pressa, para ninguém ver o erro, e pegar esse pérfuro com a mão. E é onde acontecem os acidentes, né? Seja entre profissionais, seja também, por exemplo, eu deixei o pérfuro cair no chão, e tem uma criança por perto. Crianças são muito curiosas, né? Desculpa. Crianças são muito curiosas, né? Então nós devemos ter muito cuidado. Então, quando esse pérfuro, se acontecer um acidente desse pérfuro cair no chão, o mais ideal é que nós não tiremos o olho desse pérfuro e recolhemos esse pérfuro o mais rápido possível, mas não com a mão, tá? A gente vai pegar uma pinça, seja ela anatômica, seja uma pinça melhor que você tiver na sua unidade, seja um clamp que você tiver, e você vai clampear esse pérfuro cortante, né, evitando o contato direto do pérfuro com a sua mão. Você clampeia ele e aí sim você joga na caixa de pérfuro cortante, né? É o mais ideal. Eu posso chamar o pessoal da higienização? Pode chamar. Tem lugares que chamam, o pessoal recolhe com a pá,
né? Mas e o perigo desse material cair da pá e furar o pé de alguém? O perigo de você ficar esperando o pessoal da higienização chegar e esse pérfuro tá ali no chão, às vezes você vai se preocupar com outro procedimento que tem que fazer e acaba esquecendo aquele pérfuro, porque é o que acontece, né? Então, essa é a nossa responsabilidade, a responsabilidade tanto de fiscalizar quanto de descartar esses pérfuros. Coisas muito simples também que a gente vai ver muito, vamos nos deparar muito no hospital. Médico que faz procedimento e deixa o material para o técnico ou para o enfermeiro descartar. Isso é errado. Só que para a gente cobrar do médico, a gente precisa o quê? Ter o conhecimento para podermos cobrar e explicar para ele o porquê que não é interessante você expor um colaborador a mais para ele descartar esse pérfuro cortante, o porquê que é importante você já segregar esse material e já desprezar ele imediatamente para evitar os riscos, né? Então nós precisamos mesmo ter esse conhecimento. Nós somos detentores do conhecimento, né? A enfermagem ela tem esse papel muito importante de educação continuada e que precisa funcionar, não só na teoria, mas na prática também, né? Aqui eu trouxe, só para a gente ver os grupos, né, a classificação dos resíduos. Nós temos a divisão, né, dos grupos em A, B, C, D e E. Os resíduos do grupo A são os resíduos infectantes, né? Geralmente a gente joga mais luvas, material, por exemplo, algodão com sangue, secreção do paciente, né? Nós podemos jogar também equipos, né, de soro. Nós temos o grupo B, que é os resíduos químicos, geralmente eles são descartados em containers, né? E é mais para o desprezo de medicamentos, lâmpadas, né? Ele é um material mais rígido, esses containers, né? Temos o grupo C, que é o resíduo radioativo. Geralmente nós temos mais ele em hospital, né? Que é os resíduos ali, quando a gente vai fazer raios-x. Aí nós temos alguns materiais que nós usamos, né? Eles também são descartados em containers, geralmente ele é de latão, né? E é mais seguro o desprezo dele, nesse material, né? Temos o resíduo comum, né? Que é onde a gente vai jogar coisas corriqueiras, por exemplo, papel, guardanapos que a gente usa, né? Esses materiais que não, digamos assim, não estão contaminados, as fraldas, copos, garrafas que a gente usa, garrafas plásticas, né? Resto de alimentos, nós podemos jogar nesse lixo comum, né? E temos o grupo E, que é o resíduo de pérfuro cortante, né, que é um dos principais aí, os mais causadores de acidentes nos hospitais, né? É onde nós devemos jogar as agulhas, os bisturis, as ampolas de medicação, né? E devemos ter cuidado com essa segregação desses lixos, né, para eles serem acondicionados nos seus respectivos grupos, né? Aqui nós temos os cuidados, né, com a caixa de pérfuro cortantes. As caixas de pérfuro cortantes, elas são feitas de papelão. É um papelão couro, né, ele é resistente à ruptura, à punctura, né? E temos vários tipos de caixas de pérfuro cortantes. Nós temos essas caixas que tem o desconector de agulha, né, que se você sentir segurança, você pode desconectar a agulha nele, desde que tenha esse dispositivo. Nós temos a caixa mais simples, né, que aí o mais indicado é você jogar esse pérfuro cortante junto com a seringa. E nós temos esse de material mais rígido, que geralmente ele tem um local para poder fazer a desconexão da agulha, e geralmente são materiais por exemplo, sem os conectores, por exemplo, sem a agulha, sem a seringa, o bisturi, a lâmina de bisturi sem o suporte que a gente usa, né, para usar o bisturi. Então, existe esse material também mais rígido, mas geralmente a gente vai achar mais essas caixas de papelão, né, nos hospitais. Essas caixas a gente tem que observar bem a montagem delas. Nós precisamos saber montar essas caixas, porque nós vamos precisar cobrar da nossa equipe, em algum momento, se essas caixas estão sendo montadas, se elas estão sendo acondicionadas de uma forma correta, né? Essas caixas, o ideal quando você vai fazer um procedimento, uma sala de procedimentos, é que tenham pontos fixos, né, para a gente descartar esses pérfuro cortantes, né? Não é ideal, tem lugares que usam
essa caixa em cima de um carrinho, por exemplo. Só que você sai, né, andando com esse carrinho por aí, com essa caixa de pérfuro em cima solta, é muito perigoso essa caixa cair no chão, aí cai aquele tanto de agulha. Imagina aquilo para a gente pegar, né, tudo com a pinça, né, o transtorno que isso gera, o acidente que isso pode causar, né, já é um incidente, né, então pode causar um acidente, então é muito complicado, né, então é o nosso papel como enfermeiros fiscalizar, se essa sala de procedimentos ela tem conformidades, né? Se chegar uma fiscalização e não tiver corretamente, se não tiver um ponto de descarte, a gente pode ser cobrado com isso, nós vamos ser cobrados por isso, né? Os enfermeiros, eles geralmente os gestores, né, são enfermeiros, gestores hospitalares, e a gente é cobrado por isso. Né? Assim como também o descarte correto, né, dos lixos. Por exemplo, se um lixo comum em um lixo infectante. A gente também tem que olhar muito os hampers, né, que é o local onde a gente coloca mais lençóis dos pacientes, os nossos unissex, né, que a gente usa no dia a dia, nos nossos plantões. Às vezes, o técnico tem muita mania, não só o técnico, né, todos da equipe multi, tem muita mania de colocar tesourinhas nos bolsos, né, dos unissex. E aí acaba desprezando isso no hamper. Quando o profissional, né, da higiene vai lá pegar esse lixo, esse hamper, né, com roupas, ele pode ter um acidente, ele pode se cortar, né, a gente não sabe ali a procedência dessa tesoura, desse material, desse insumo que estava no bolso, né, então a gente tem que ter esse cuidado, né, com esse uso e descarte correto, né, e ter esse cuidado também ao descartar esses resíduos, né. Aqui eu trouxe uma imagem, só esperar passar. Gente, eu acho que caiu. Caiu. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Aqui. Consegui voltar? Desculpa, gente. Essas partes tecnológicas aí a gente não tem controle, né? Aqui. Aqui eu trouxe essa imagem, né, de uma caixa de pérfuro cortante já fechada. O que nós vamos observar também bastante, né, nesse momento que a gente for fazer os estágios? Essas caixas de pérfuro cortantes fechadas, com muitas fitas crepe, né, enroladas aí nela. Por quê? Porque o profissional que ele não detém um conhecimento, ou que tem um conhecimento muito antigo, né, e não se atualizou, ele vai falar assim que precisa de fechar a caixa desse jeito para ela ficar selada, né? E não é uma forma correta, né? A gente não pode manusear essa caixa pelas paredes, né? Pelas laterais dessa caixa. O mais ideal é fazer transportes pequenos, segurando nas alças dessa caixa de pérfuro cortantes. Se for um trajeto mais longo ou se for o desprezo final dessa caixa, né? Já fechada, o ideal seria colocar em um saco específico e dentro de outro saco para assim manusear essa caixa, né? Então a gente vai deparar muito com esses arranjos da enfermagem, né? A gente vai ver muito essas fitas coladas. Então, está aí a nossa responsabilidade, né? De ter esse conhecimento, de saber montar, saber fechar uma caixa de pérfuro cortante corretamente, para a gente passar esse conhecimento para frente, né? E não ter mais tentar pelo menos diminuir esses potenciais acidentes de trabalho que acontecem, né, e que causam inúmeros transtornos, né, para a gestão, transtornos para o próprio colaborador. Então, é muito importante nós sermos detentores desse conhecimento,
né? E como que a gente vai fazer isso? Nós, enquanto enfermeiros, nós vamos chegar no nosso colaborador e vamos falar de qualquer jeito, ou apontar para ele e falar que ele está errado? Não, existem várias formas, né, da gente fazer isso. Aqui eu trouxe um exemplo, eu dividi essa tela em duas, né, para ficar mais fácil a visualização. Eu fiz um exemplo de validação, né? A gente usa muito isso em hospitais que são acreditados, né? A maioria aqui em Goiânia já é acreditado, seja ONA, ONA 2, seja JCI. Os hospitais aqui, eles buscam muito acreditações, né? Hospitais acreditados, eles fazem mais validações e eles têm mais modelos de feedback, que é super importante, que é super interessante para nós enfermeiros, né? Então aqui eu trouxe um modelo de validação com feedback, né, para a gente dar para essa equipe. Então aqui são perguntas de sim ou não, né, que nesse primeiro momento nós vamos observar a técnica empregada pelo colaborador. A gente não vai conversar nada com ele primeiro. A gente só vai ver se ele realiza a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, se ele se identifica para o paciente, calça as luvas para realizar o manejo dos materiais, se ele realiza a abertura das embalagens dos materiais na técnica correta, se ele explica o procedimento a ser realizado para o paciente, seja medicação, seja coleta de sangue ou um acesso venoso, se após o procedimento ele realiza a separação do lixo comum, infectante e pérfuro-cortante para o descarte, se ele realiza o descarte dos pérfuro-cortantes logo após o final do procedimento, se ele faz o descarte correto dos demais lixos comum e infectante, e se após o término do procedimento e descarte de todo o material usado, se ele realiza a higienização das mãos, né, que é algo super importante, né, desde os primórdios aí fazer a higienização correta das mãos, né. E aqui em negrito está escrito assim: o colaborador que não atender a expectativa positiva, todas as respostas marcadas com sim, deve receber o feedback do seu procedimento, para que não haja dúvidas ou avanço de etapas no procedimento. Por quê que é importante a gente fazer um feedback? Né? O feedback, ele ajuda muito a corrigir os erros corriqueiros que acontecem durante um plantão. Então, é muito interessante você fazer essa técnica com o seu colaborador, para ele se sentir seguro, para ele ver onde ele pode melhorar, né? O feedback ele é importante por isso, porque muitas vezes o que a gente percebe é o seguinte: o técnico de enfermagem ou o enfermeiro ele é contratado e ele é, entre aspas, jogado ali naquele setor, sem nenhum treinamento, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de ambientação, sem nenhum tipo de feedback, seja ele positivo, seja ele negativo. Isso influencia muito no desenvolvimento desse colaborador, né? Às vezes, uma palavra que a gente fale no nosso plantão, ainda mais que nós vamos ser gestores, né, do conhecimento, uma palavra errada que a gente fale, a gente pode destruir o sonho de um colaborador nosso, né, da nossa equipe. A gente pode desestimular esse colaborador. Então, a forma correta de você conversar com esse colaborador é a forma de feedback. É o mais ideal, é o mais importante, tá? Agora eu falo mais sobre esse feedback. Nessa segunda parte, nós temos o que eu chamo de conhecimento técnico, que aí é onde você vai perguntar para o seu profissional, né, o seu colaborador, se ele sabe realizar a montagem da caixa de pérfuro cortante corretamente, se ele sabe proceder caso o material pérfuro cortante caia no chão, se ele realiza o fechamento da caixa de pérfuro cortante da forma certa, sem improvisos, né, os improvisos são a gente selar a caixa com alguma fita, né, se ele realiza o transporte seguro da caixa, diminuindo o risco de perfuração para ele e para outras pessoas, né? E se ele falar que não, é o nosso dever de passar esse conhecimento, explicar para ele, falar: olha, eu vi que a sua técnica está ótima, seu atendimento é ótimo, mas eu percebi que entre um paciente e outro, você não está higienizando as mãos. Você sabe por que é importante a gente higienizar as mãos? Você sabe por que é importante para nós mesmos, né? O EPI, ele é um equipamento de proteção individual, é para nós, não é para o paciente, né? Então, isso é uma proteção nossa. Lavar as mãos, claro, você pode contaminar um paciente para o outro, né? É contaminação cruzada. Mas imagina se a gente esquece
esquece ali de higienizar as mãos e vai para o refeitório e come algum alimento. Isso causa transtornos, isso causa infecções para a gente mesmo, né? Então, nós temos que estar atentos aí a esses detalhes, né? E dar esse feedback ao colaborador é super importante. Eu já trabalhei em um lugar que em cada atendimento nós tínhamos o feedback. E era muito bom. Era um lugar muito exigente, era um lugar que cobrava muito, mas eu aprendi muito nesse local. Porque todos os atendimentos, o enfermeiro observava o nosso atendimento e no final ele falava, olha, foi assim, assim, assim. Às vezes ele anotava alguma coisa, falava, olha, na próxima vez vamos tentar fazer diferente, vamos fazer assim, 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 para ver se dá certo. E geralmente a gente não repetia os erros. Então, tá aí a importância da boa comunicação, né? De uma comunicação efetiva com a sua equipe. E não só você chegar e falar, olha, assina uma advertência aqui que eu estou te dando, porque você fez isso, isso e isso errado. A pessoa se sente desestimulada, né? Nessa próxima página, a gente trouxe para vocês um curso, né, que tem, vamos ver se passou, do Sebrae, é super interessante. O nome dele é a Liderança na Gestão de Equipes. Ele fala sobre o feedback, né? E ele também oferece certificado. Esse curso é gratuito pelo Sebrae, tá? A gente deixou aí o código QR, se vocês puderem apontar o celular para esse código, já vai direcionar vocês para esse site, tá? E depois vocês podem fazer, é só fazer o cadastro e realiza, ele vai gerar o certificado para vocês têm até 15 dias para fazer esse curso, e é super interessante, né, a gente se qualificar desde já, né, vocês que estão aí no terceiro, quarto período, né, já começar a se profissionalizar, a especializar ainda mais, né, e não só fazer o curso de graduação em enfermagem. E esses cursos são importantes, né, esses cursos aí que a gente faz por fora, é importante para o nosso currículo Lattes, por exemplo, né, então a gente deixou esse curso aí para vocês, tá bom? Agora eu peço a colaboração do Diego também para a gente interagir aqui, para a gente tentar finalizar o nosso encontro, né? Eu queria que vocês entrassem nesse site. Tá aí o link, não dá para vocês clicarem no link, né? Mas é só digitar no Google, kahoot.it. Vai aparecer para vocês, vai aparecer essa tela, PIN do jogo. Eu vou abrir aqui. Eu também posso participar? Pode, todos estão convidados e convocados. E tem prêmios, né? Para as 3 primeiras colocações. Ele vai passar o PIN para vocês agora. Tá carregando aqui o PIN. Aí eu vou dar o número para vocês, o PIN tá aí na tela, vai aparecer aí já. 650 26 21. Ele vai pedir esse PIN e vai pedir para vocês colocarem o nome de vocês, o apelido, o que vocês quiserem usar, tá? Esse é um jogo interativo, ele é bem rapidinho, são questão de segundos, tá? Olha, a Adriele já entrou. São questão de segundos, são de perguntas e respostas. Tem algumas que tem as opções de você marcar qual a resposta correta, e tem opções que são verdadeiro ou falso, tá? Ó, tá entrando aí o pessoal. Mostra os prêmios aí, que se ganhar em primeiro, segundo e terceiro lugar, o que é que vai ganhar, Fá? E aí, Diego, quais são os prêmios? Tem esse livro. Esse aqui vai ser para o primeiro lugar. Aí tem um kit com sabonete e creme, né, professora? Abre aí. Meu Deus, vontade de sentir o cheiro, né? E uma toalha, que a professora bordou, olha quanta honra. Professora, a gente podia abusar, né, dessa hora, a professora escrever aí enfermagem com louvor. Bordar aí na toalhinha. Vou fazer uma também, obrigado, vou fazer.
Pessoal, só preciso que vocês me sinalizem, tá? Quando a gente puder começar. Eu já tô vendo aqui a Rênia, a Valerinha, Geise, Carol, Gabi, Adriele. É só entrar, tá? A gente digita no Google, kahoot.it e digita o PIN do jogo. São só 10 perguntas. Ó, entrou o Wanderson. É rapidinho. Gisele. E melhor, né? Concorrer a prêmios, né, gente? Quem não gosta? Verdade. Bora, gente, que eu quero ganhar logo. Bora, bora, bora. Bora, bora. Então podemos iniciar? A gente tem mais alguém para entrar? Ó, entrou a Gabriela. A Letícia. A Giliane diz que não consegue. Não conseguiu? Não. Tem que digitar no Google. É só abrir o Google e digitar kahoot.it. É esse site que está aparecendo aqui do lado do PIN do jogo. A Larissa entrou. Tem bastante pessoas, né? Bom, eu vou iniciar aqui, pessoal. Vai aparecer a pergunta para vocês aí na tela, tá? Vocês têm poucos segundos para responder. Esse jogo ele é bem rápido, tá bom? Apesar de ser 10 perguntas, ele é muito rápido. Então, quem responder mais rápido, já vai aparecendo aí para vocês a classificação, tá? Tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, tá bom? Então, vai aparecendo o pódio aí. Eu vou iniciar aqui, tá bom? Fiquem atentos aí. E vocês vão ver, é super interativo, é super interessante esse joguinho. Leiam a pergunta e vejam a resposta, tá bom? As perguntas. A Girliane. Pra mim, tá achando que eu tô vendo meu nome na tela. Aparece, eu não entendi, desculpa. Apareceu assim, você tá vendo seu apelido na tela? Só tá isso. Não apareceu o PIN do jogo, não? Eu digitei. Ah, E agora tá assim, você está vendo seu apelido na tela? Aí só tá isso. sim, é porque eu vou iniciar ele aqui. Na hora que eu iniciar, ele libera para vocês. Entendi. Ó, entrou a Girliane A também. Giliane conseguiu. Bora lá, então. Conseguiu. Então vamos lá, vamos iniciar. Fiquem atentos aí, vai aparecer a pergunta para vocês na tela de vocês, tá? Vamos lá. Começou. O que significa EPI? O tempo está correndo, hein, pessoal? Aí vocês cliquem na resposta correta. Corre, gente, corre. Tá acabando o tempo. Acabou. Tivemos 10 respostas. Vamos lá para a próxima. Olha, a Adriele está em primeiro lugar, empatada com a Cibela. E logo a Valerinha em terceiro, hein? Na verdade, Vamos lá para a próxima. Qual tipo de máscara devemos usar na precaução de aerossóis? Será que é a máscara de pano? Será que é a máscara cirúrgica? Será que é a máscara com filtro de carvão ou será que é a N95? Ó, acabou o tempo, hein, pessoal? Olha o pódio. Agora a Carol foi para primeiro lugar. Vamos lá avançar no jogo. Qual o tempo de lavagem das mãos na solução alcoólica? Com a solução alcoólica. Será que é 45 segundos, 20 a 30 segundos, 50 segundos, 10 a 15 segundos?
Eita, que o tempo tá acabando. Acabou. Vamos ver aqui quem tá na frente agora, o Wanderson. Passou na frente, hein? A Geise está em segundo lugar, quase empatada ali. Verdadeiro ou falso? A NR35 é uma norma regulamentadora da saúde? Verdadeiro ou falso? Eu acho vermelho tão bonito. Vermelho é bonito, Diego? Eu acho. Acabou o tempo, hein? Vamos ver se mudou alguma coisa aqui no pódio. A Girliane está em primeiro lugar e a Adriele em segundo, hein? Vamos lá. Verdadeiro ou falso de novo? A NR32 é uma norma regulamentadora da saúde? Verdadeiro ou falso? Olha o tempo acabando. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Vamos lá. Olha, a Girliane apareceu até um foguinho aí. Tá subindo, hein? Eita! Girliane, Adriele e Wanderson estão no pódio. Pessoal, tem que responder rápido, viu? Quanto mais rápido, melhor. Em todos os incidentes no hospital, é necessário comunicar o ocorrido? Sim, não, 70% ou mais. Só se o incidente tiver dissipação de danos. Acabou já o tempo, gente. Ó, a Adriele foi para primeiro agora. E o Anderson está em segundo. Tá acabando, hein? Qual o melhor local para descartar materiais cortantes? Será que é no lixo comum? Lixo infectante? Será que é na caixa de perfuro-cortantes? Ou no lixo contaminante? Ó, acabou aí. Vamos ver. Adriele permanece em primeiro. Verdadeiro ou falso? Um papel contaminado com sangue deve ser despesado em caixa de perfuro-cortantes? Será que é verdadeiro? Será que é falso? O que vocês acham, hein, gente? Eu acho que é verdadeiro, hein? O que você acha, Diego? Tem sangue? Será? Ó, acabou o tempo. Vamos ver aí. A Adriele permanece em primeiro. A Gabi tá chegando lá, hein? Tá em terceiro. Gabi já tá premiada. Verdadeiro ou falso? É dever do enfermeiro fiscalizar um setor de saúde? Será, gente? Que a gente fiscaliza? Será que o enfermeiro tem esse papel? Terminou, todos responderam. Vamos avançar aqui. A Adriele permanece em primeiro. A Adriele tá aí no pódio. Próxima. Qual a melhor forma de transmitir o conhecimento para a sua equipe? Aplicando advertência, suspensão das atividades, comentários, feedback, né? Treinamentos durante um ano. Será o que é? E agora vai ser definido os vencedores. Vamos ver o pódio. Vamos ver aí quem ganhou, hein? Carol está em terceiro lugar. A Gabi em segundo. E em primeiro... Quem? Adriele. Parabéns, pessoal. Parabéns. Temos aí. A professora Luciana está encarregada de encaminhar os presentes, tá? Os brindes. Primeiro lugar, a Adriele. Segundo, a O Gabi. livro. E terceiro, a Carol. Tem como saber quem ficou em quarto? Então, não tem. Tem como saber só até o primeiro. Porque eu ia passar o meu prêmio, né? Porque depois vocês verem tanto que eu prestei atenção, né? Ah, Carol! Tá vendo aí? Eu sou coordenadora. Eu vou levar duas, viu, Carol? Suas meninas. Eu vou levar duas. Não pode fazer enfermagem mesmo, viu? Pode, Carol, pode. Ai, meu Deus. Caramba, engraçado demais. Bom, pessoal, era isso, né, que a gente queria passar para vocês.
fazer essa explanação aí do nosso conhecimento, né, passar isso adiante. Espero que vocês tenham gostado, que nós tenhamos outras oportunidades, né, de nos encontrarmos para falar de outros temas, mas particularmente eu gosto bastante desse tema, né, eu acho bastante interessante e relevante para a nossa área, né. E eu agradeço, né, o convite mais uma vez a todas e espero encontrar vocês aí num futuro breve. Carol, você quer falar alguma coisa? Gente, eu só tenho a agradecer. Diego e Fabrício, vocês não parecem estudantes de enfermagem. Vocês parecem professores graduados, pós-graduados de enfermagem. Que aula, que exemplo, que interação legal. Parabéns. Se eu parar no hospital assim e ver a carinha de vocês, eu vou falar assim, eu quero ser atendida por aquele ali, ó. Aquele ali, com certeza que é bom. Então, ó, Lu, muito assertiva. Gente, hoje, dia 13/4, eu aprendi muito. Foram 2 palestras, assim, maravilhosas. Muito, muito obrigada. Diego, Fabrício, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui passando conhecimentos de vocês para nós. Eu aprendo com esses meninos o tempo inteiro, Carol, porque eles estão lá, têm uma outra visão, traz para mim. Eu tenho a minha formação já foi mais anterior à deles, então eles estão sempre trazendo coisas novas para a gente o tempo inteirinho, né? Então, assim, só tenho a agradecer do fundo do meu coração pela colaboração que vocês estão dando aqui hoje para a gente. Né? A gente aprende o tempo todo com vocês, aprendo com os alunos também. O tempo todo a gente está compartilhando conhecimento. Só tenho a agradecer, viu? Muito obrigada. Né? Às vezes se torna um desafio colocar vocês para falar, né? Mas isso é importante. Isso é muito importante. Olha o tanto de coisa que vocês trouxeram para a gente hoje, olha o tanto de coisa que vocês têm para contribuir, né? E foi muito bom. E vamos deixar aqui para os nossos alunos que na nossa próxima semana acadêmica nós vamos selecionar. Não acredito que você fez isso, Luiz. Gente do céu, vou te falar, viu? Eu tentei fazer essa criança dormir, mas não foi dormir. A próxima semana acadêmica nós vamos escolher alunos para estarem aqui também, né, Lu? Sim. Está na hora de começar a interagir e vir fazer esse papel brilhante que hoje o Fabrício e o Diego fizeram. Sim, eles têm talento demais, Carol. Eles podem contribuir também com essa semana acadêmica, né? Sim, sim. Vamos fazer sim. Meninos, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui até esse momento aqui com a gente, passando por esse conhecimento. É importante, é muito importante, né? Para a vida acadêmica, para a vida profissional de vocês. Os meninos trouxeram aí algumas ferramentas. Quando a gente fala que o enfermeiro é gestor, a gente é preparado, sim, para essa gestão, desde dessa importância em relação ao descarte dos resíduos, até uma coisa mais acima. Então, olha o tanto que é importante, né? Eu falo que a gente, enfermeira, a gente tem olho em tudo quanto é lado, sabe, Carol? Eu falo sempre para os meninos, o olho da gente é em todos os locais. Eu estou fazendo uma coisa aqui, mas estou vendo alguma coisa errada que está acontecendo aqui do lado, ó. Né? Então, a gente é preparado para isso o tempo inteiro, né? E os meninos só veio mostrar isso aí com tudo que eles trouxeram hoje para a gente. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigado, gente. Obrigado, turma. Foi um prazer conhecer vocês. Obrigado a todos. Desculpa aí por falar demais. Mas agradeço a paciência de todos vocês. Espero estar contribuindo aí de um outro momento. Né? Já estou me oferecendo aí para falar sobre IST, que é minha paixão, adoro. E agradeço a atenção de vocês. Está convidada, a próxima semana acadêmica, a Lu já te passa e o calendário. Muito obrigado. Obrigado, professora. Beijo, viu, meninos? Beijo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.
Obrigada, viu,